Olá, turma, e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vocês sabem que eu vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Colocando aí o nosso objeto de conhecimento, estilo, detalhamento, operadores argumentativos em produções orais, gêneros jornalísticos e publicitários, narrativos e argumentativos. Hoje nós vamos focar o nosso olhar justamente para os operadores argumentativos em textos que trazem para a gente a discussão, emissão de opinião e o uso de argumentos para defender a opinião. Certo? Então, venham comigo para a nossa aula. Quando nós estamos em uma conversa, dialogando com alguém, discutindo ideias, trocando ideias, ou mesmo debatendo algo, perceba que nós temos determinados termos na nossa língua que nós podemos fazer uso para organizar as nossas ideias, introduzir determinada ideia, marcar um ponto de vista, de repente favorável, de repente um ponto de vista contrário. Então perceba que nós vamos estudar sobre esses elementos. E para que a gente possa perceber o uso deles na prática, no texto, vamos assistir a um vídeo e eu quero que vocês prestem bastante atenção na discussão dos nossos personagens, no assunto que eles estão falando e observem o posicionamento deles em relação ao assunto, ok? Então, vamos ao nosso vídeo. Gente, eu acho que a colonização em Marte é algo totalmente viável. Porque com os avanços tecnológicos atuais, que nós temos, nós estamos cada vez mais perto do que nunca de tornar isso uma realidade. Eu discordo um pouco, viu? Porque existem muitos obstáculos ali a serem superados, tem muitos desafios, como, por exemplo, a radiação, a falta de atmosfera, sem contar nas condições extremas do planeta, que são obstáculos enormes para a sobrevivência humana. Concordo com o Rodrigo. As agências espaciais estão trabalhando duro em soluções para esses desafios. Acredito que, com o tempo, iremos encontrar maneiras de lidar com as dificuldades. Olha, gente, na minha visão, tá? Eu acho que a gente precisa considerar 3 pontos. Primeiro, a gente tem que ver ali a exploração inicial de Marte, para a gente poder entender algumas situações da natureza de lá, as condições do planeta. Segundo, tem que ter pesquisa. A pesquisa científica é muito importante para poder confirmar, tomar uma decisão, sobre a questão ali da colonização. E digo mais, ainda tem outra, Como é que a gente vai entender os desafios ali para se adaptar à vida em Marte, Coisas técnicas, questões de saúde, questões de sobrevivência, tudo isso, Isso aí. Faz sentido. Vocês acabaram de assistir um vídeo em que os nossos personagens estão discutindo um assunto voltado aí para a questão da colonização em Marte, do homem chegar até o planeta vermelho. Percebam que o homem já foi até a Lua, agora a grande ambição é chegar até o planeta vermelho, que possui certas características, semelhanças com o planeta Terra, certo? Mas, porém, um planeta que, até onde sabemos, não possui condições próprias para a vida e o homem tem a ambição de colonizar, criando condições para que o próprio ser humano, o homem, possa habitar aquele local. Claro que isso é uma questão muito grande, é uma questão que envolve muita ciência, envolve muita discussão e, claro, muita pesquisa para que isso seja viável, para que isso possa realmente acontecer. E os nossos personagens estão discutindo exatamente essa questão. Observem que cada um deles tem uma visão diferente em relação à colonização. Vocês perceberam que há personagens que acreditam que é possível, há personagens no nosso vídeo que já discordam, que acham que isso daí é algo muito difícil, que isso não será possível, e há outros personagens que têm ali um pensamento mais moderado, acreditam que existe essa possibilidade, mas que ainda é preciso muita pesquisa, preciso muito desenvolvimento científico para que isso possa se tornar realidade. Observe que os nossos personagens estão num ambiente ali verde, meio que uma praça. Você observou que eles estão usando roupas não tão formais, mas roupas que estariam utilizando, por exemplo, numa universidade, numa escola, e eles estão até carregando bolsas. Então a gente pode pensar que eles são estudantes, certo? Pelos traços, pelos elementos que nós temos ali
no nosso texto. E eles estão discutindo ali. Então, podem ser estudantes de alguma área da ciência, alguma área científica, estão discutindo ali sobre essa questão da colonização. Até pelos termos que eles utilizam, pela linguagem deles, você percebe que eles têm ali um grau de estudo mais avançado. Então, eles falam sobre pesquisa, eles falam sobre a questão das agências espaciais. Percebe que são enunciados palavras que aparecem na conversa deles. E por falar em conversas, perceba que eles estão ali apresentando pontos de vista e, claro, argumentando, trazendo argumentos para defender o ponto de vista deles. E podemos aí perceber que ali ocorre uma conversa argumentativa. E o que é uma conversa argumentativa? Colocando aí o texto para vocês, olha só. A conversa argumentativa é uma forma de diálogo em que duas pessoas ou mais se envolvem em uma interação conflituosa, discutindo determinada ideia, como, por exemplo, a colonização em Marte. E aí, claro, seja presencial ou virtual. Se é uma discussão, uma conversa argumentativa presencial, você percebe que a fala vai ser muito utilizada, você vai ter a oralidade muito presente. Já se for virtual, aí você pode, de repente, pensar em um aplicativo de mensagens. Então, a fala, ou seja, vai se converter na escrita, na digitação da mensagem. Então, você vai ter palavras escritas. De repente, você pode colocar áudio. Existem aplicativos que podem mesclar tanto a questão da palavra escrita, quanto ali da oralidade, do áudio que você envia com o seu discurso. Então, observem que, de forma virtual, nós vamos ter uma gama maior de possibilidades. Ok? Além, claro, do uso de outros elementos, como um meme, imagens, músicas e outros elementos que podem ser colocados aí de forma virtual. Mas, na essência, a conversa argumentativa vai discutir uma relação, vai ter um diálogo em que você vai ter a presença de ideias e argumentação para defender a ideia. Seguindo no nosso texto, nesse tipo de conversa, os participantes expressam suas opiniões, como já mencionei, usando argumentos organizados e relacionados por operadores argumentativos, que é exatamente o foco da nossa aula. Na escola, a conversa argumentativa se difere de um debate em termos de formalidade e estrutura. Então, observem que, diferente de um debate que é organizado, por exemplo, na sala de aula, em que há a figura do mediador, dos debatedores, existem os turnos de fala, o momento em que um vai falar e o outro irá rebater, ou seja, responder e discutir também, percebam que numa conversa argumentativa, essa estrutura ela não existe. Você vai ter ali a interação direta de uma pessoa com a outra, de repente uma pessoa pode tomar a fala, ou seja, pode tomar por assalto a fala de outra pessoa, enquanto uma pessoa fala, alguém fala um pouquinho mais alto, ou então interrompe outra pessoa. Então perceba que não há uma sequência organizada como no debate, mas não deixa de ser uma interação, um gênero, um texto em que nós vamos ter a discussão, a apresentação de opiniões e, claro, o uso de argumentos para defender as opiniões. E, claro, como já mencionei, o uso de operadores argumentativos. Agora, considerando o nosso texto, o vídeo que nós assistimos, o que nós vamos observar agora? A questão do contexto. Considerando o contexto e o diálogo, é possível inferir o teor da conversa? Qual seria? Então, observe que no contexto você tem os personagens aqui sentados no banco de uma praça, o espaço como se fosse uma praça, um local arborizado. Então, a gente pode pensar, de repente, numa universidade, numa escola, também poderíamos ter essa ideia. E percebam que os personagens utilizam bolsas, como se estivesse carregando ali computadores, livros, e também estão, pelo conteúdo que vocês viram, falou-se em planeta Marte, falou-se em questão da NASA, de organismos internacionais, se discutiu a questão do homem chegar ou não até o planeta Marte. Então, a gente consegue inferir exatamente o conteúdo dessa conversa, né? Que é exatamente uma discussão acalorada ali, uma discussão que aborda exatamente a questão se o homem vai conseguir ou não colonizar o planeta vermelho. Vamos seguir? A próxima questão que eu trago para a gente analisar e focar é essa daqui, olha só. Qual é a opinião de Rodrigo, o nosso personagem, certo, que está aqui em pé,
sobre a colonização em Marte. E observem aqui comigo o que ele diz, colocando aqui para vocês exatamente a fala dele. Olha só, eu acho que a colonização em Marte, a colonização de Marte, é algo totalmente viável. Estamos mais perto do que nunca de tornar isso uma realidade. Qual o posicionamento dele? Qual é a opinião dele? Ele é favorável? Ele é contra? Ou ele tem ali uma opinião moderada? Observem que ele é favorável. Então, ele vai fazer todo um movimento argumentativo de sustentação para defender a ideia de que o homem vai chegar e colonizar o planeta vermelho, ok? Agora, vamos analisar os outros personagens, colocando questionamento aqui. Com relação à opinião de Rodrigo, perceba que foi o Rodrigo que iniciou a conversa, a discussão e apresentou a temática. Ele diz que acredita que em breve o homem vai chegar ao planeta, vai colonizar o planeta vermelho, o planeta Marte, certo? Agora, com relação a essa opinião, tá, de Rodrigo, qual é o posicionamento da Vanessa? E como é que ela indica isso? Qual é o posicionamento? Ela acredita ou ela discorda? Pelo que ela introduz, olha só, ela diz, discorda um pouco. Ela já introduz a fala dela, marcando aí um posicionamento. Discordo. Ela acredita um pouquinho, mas ela discorda, ela não é tão crente assim de que o homem vai colonizar. Perceba que o enunciado discordo um pouco, já marca o posicionamento dela. Ela é uma pessoa contrária. Então, aqui a gente já percebe que nós vamos ter um movimento argumentativo de refutação. Quando a pessoa que está envolvida no discurso, ali na discussão, discorda de uma ideia, não acredita nessa ideia. Então, percebo que vai ter uma seleção de argumentos para defender esse ponto de vista, para defender esse posicionamento. Agora, vamos observar outra personagem. Como a Jucimara inicia sua fala? Certo? Como ela inicia a fala dela, expressando a opinião dela? Isso revela refutação, negociação ou aceitação ao discurso de Rodrigo. Perceba que ela iniciou desta forma aqui, colocando para vocês. Olha só. Concordo com o Rodrigo. Então, observem que aqui ela aceitou o argumento do Rodrigo. Ela acredita que o homem também chegará ao planeta vermelho, irá colonizar o planeta Marte. E ela faz um movimento argumentativo de aceitação. E ela introduz, se posiciona em relação à temática, dizendo concordo. Percebo que a palavra concordo marca o posicionamento dela, assim como a palavra discordo um pouco também marca o posicionamento de Vanessa. Então percebo que são essas marcas linguísticas, palavras que nós utilizamos, que são utilizadas aí para marcar o nosso posicionamento, ok? Agora, como o Jefferson, que é outro personagem aqui do nosso vídeo, inicia a fala dele. Percebo que ele inicia a fala dele, ele começa dizendo exatamente assim, na minha visão. Então, observe que esse enunciado, na minha visão, é o enunciado que já marca a introdução de um ponto de vista, ok? As outras palavras já marcaram um ponto de vista. Concordo? Discordo um pouco. Aqui não, nós temos um enunciado que introduz o ponto de vista, que prepara certas pessoas para ouvir o ponto de vista. Então ele fala, na minha opinião, na minha visão, na realidade, ele já está marcando aí que ele vai expressar o ponto de vista dele, certo? E aí, vamos seguir. Observem. Qual é a função dessa expressão no contexto da nossa conversa transcrita? Perceba que essa expressão, como eu já mencionei, ela é utilizada para marcar exatamente uma introdução de que o personagem, que a pessoa vai apresentar o seu ponto de vista, ok? E ao apresentar o seu ponto de vista, perceba que o nosso personagem aqui, o Jefferson, foi aquela pessoa que acredita em determinada, que é possível, mas que ele coloca também, ele faz a ponderação de que também é necessário mais pesquisas, mais estudos para que isso possa ocorrer. Então, ele faz um movimento argumentativo aqui de negociação. Ele concorda com o Rodrigo, mas não concorda totalmente, certo? Ele também concorda com a Vanessa, mas também não concorda totalmente. Ele ali negocia, ele pondera, ele traz elementos que são colocados ali como uma ponderação, gente. É como se você fosse colocar, eu acredito, mas não acredito totalmente. Aí, claro, os argumentos são apresentados para
marcar esse ponto de vista, esse posicionamento de negociação. Agora, vamos observar mais uma coisinha. Quais enunciados Jefferson utiliza para organizar seus argumentos? Lembrando que um argumento exatamente é um recurso da língua que nós utilizamos para defender um ponto de vista. Quais são os argumentos? Que tipo de argumentos nós temos? Nós podemos ter, de repente, ali, apresentar a fala de um especialista, dados históricos, pesquisas podem ser utilizadas também para fundamentar um ponto de vista. Então, são diversos elementos que podem ser utilizados como argumentos. Agora, observem o que o nosso personagem falou. Ele falou, olha só, primeiro é importante focarmos na exploração inicial de Marte para entender melhor o planeta e suas condições. Seguindo, colocando aqui. Segundo, a pesquisa científica é crucial antes de tomarmos qualquer decisão séria sobre colonização. E na sequência, e por fim, é essencial compreendermos os desafios que a adaptação à vida em Marte apresenta, desde aspectos técnicos até questões de saúde e sobrevivência. Observe que em cada um desses argumentos que nós vimos aqui, nós temos palavras, nós temos elementos que nós chamamos de operadores que nos ajudaram a organizar esses argumentos aqui, argumentos que foram utilizados num posicionamento, ou seja, num movimento de negociação. Então, vamos lá? Destacando, olha só. Primeiro, essa palavra aqui foi utilizada para apresentar o primeiro argumento. Então, percebam que primeiro, um numeral, certo? Essa palavra que é um numeral ordinal, que indica a ordem, está aí organizando, apresentando o primeiro argumento. Depois, nós tivemos segundo, outro numeral, outro número ordinal, certo? Que também aí está organizado. E, na sequência, por fim, que apresenta o último argumento, introduz, ou seja, marca a conclusão da ponderação, ou seja, exatamente da discussão que o nosso personagem, do que ele está apresentando. Então, perceba que cada um desses aqui teve a sua finalidade, organizar, desses termos que nós vimos aqui durante a nossa análise do nosso vídeo, da conversa argumentativa, você percebeu que cada um desses termos que nós destacamos teve uma função específica. Marcar um posicionamento, introduzir um ponto de vista e organizar os argumentos e marcar a conclusão. Então, percebam que esses elementos que nós destacamos aqui, até esse momento, analisando o nosso texto, o teor da conversa do vídeo sobre a colonização em Marte, são operadores argumentativos. Para que fique mais claro, nosso texto aí, colocando para vocês, operadores argumentativos são, assim, elementos linguísticos capazes de evidenciar os traços argumentativos do enunciado, apontando com isso a direção ou sentido para o qual o texto está se voltando. Eles podem ser tanto elementos únicos, como conjunções, como também elementos mais complexos, como locuções ou estruturas com mais de uma palavra. Ok? Então, observe que esses operadores argumentativos, eles ajudam a organizar o texto, eles nos ajudam a evidenciar o posicionamento da pessoa, do indivíduo que está discutindo, ok? E nos ajudam a introduzir diversas ideias. Então, vamos conhecer alguns desses operadores e, claro, o que eles marcam, o que eles vão trazer para o texto. Então, observe que, olha só, nós temos aqui concordo, estou de acordo, eu também penso como você. Perceba que esses operadores aqui, eles marcam a aceitação de uma ideia. Então, quando você concorda com a outra pessoa, de repente alguém apresentou a temática ali, está discutindo a questão da colonização em Marte, e você acredita que isso será possível, perceba que você está concordando, você aceita essa ideia. Você faz um movimento argumentativo de aceitação, certo? De sustentação. E aí, claro, marca o seu posicionamento de concordância com palavras como concordo, enunciados como estou de acordo, eu também penso como você. Percebam que esses enunciados aqui marcam a aceitação de uma ideia dentro do texto, dentro de uma conversa argumentativa. Outro exemplo, colocando aqui para vocês, olha só. Observem o nosso texto
Considerando os benefícios científicos e tecnológicos que podem surgir com a colonização em Marte, estou de acordo que devemos continuar investindo em iniciativas que impulsionem a exploração espacial e expandam nossos horizontes interplanetários. Observem aí, gente, o enunciado estou de acordo. Percebam que a pessoa que escreveu o texto já está marcando o seu posicionamento. Ela concorda, certo, que colonizar Marte será possível. Mais exemplos de operadores argumentativos, colocando aqui, olha só, esses aqui vão indicar refutação de opinião, ou seja, eles vão discordar do que a outra pessoa acredita, do ponto de vista da outra pessoa. E enunciados que funcionam como esse tipo de operador. Discordo, sou contrário, não penso assim, creio que você está errado. Observem, você está se posicionando de forma contrária à visão da outra pessoa. Então, esses enunciados aqui são operadores argumentativos que marcam uma refutação de opinião, ou seja, quando você descarta completamente a opinião do outro, não acredita nela e tem as suas razões, claro, para discordar, e você começa a marcar o seu posicionamento com enunciados como esse. Claro, depois vai trazer todos os argumentos aí para defender o seu ponto de vista, certo? De refutação. O movimento que você faz. Agora um exemplo com mais um texto colocando aí para vocês. Observem como fica claro para a gente no texto. Apesar dos avanços tecnológicos, eu não penso assim quando se trata da colonização em Marte, pois acredito que os recursos e esforços deveriam ser direcionados para resolver problemas urgentes aqui na Terra, como questões ambientais e sociais. Observem que, ao escrever esse texto, a pessoa aí se posicionou contrária à colonização em Marte, acreditando, olha só, perceba que ela não acredita nessa questão da colonização, não acredita que o homem, ou seja, não quer que o homem vá até lá, mas que é melhor utilizar toda a pesquisa, todos os recursos e esforços em pesquisa exatamente para resolver problemas aqui no nosso planeta, no planeta Terra, questões urgentes. E ele, claro, ele aponta questões ambientais, percebe que vivemos um momento de mudanças climáticas relacionadas ao clima, aumento da temperatura no nosso planeta, secas extremas, enchentes, eventos extremos, certo? Então, percebe que são questões ambientais que precisam ser resolvidas aqui, e sociais também, como a pobreza, a desigualdade. Ainda existe no nosso planeta muitas pessoas que passam fome, e isso hoje chega a ser vergonhoso para um mundo moderno, certo? Então, observem que a pessoa que escreveu o texto acredita que é preciso resolver os problemas aqui e não pensar numa colonização. Então, perceba que ela rejeita essa ideia de colonização de outro planeta, certo? E eu não penso assim, marca exatamente esse posicionamento contrário de refutação da ideia de colonização. Seguindo, mais operadores argumentativos. Olha só, os que apontam negociação, exatamente o movimento argumentativo de negociação, em que você faz uma ponderação, em que você acredita em determinados pontos e discorda de outros, como nós já mencionamos. E quais são esses operadores que marcam esse posicionamento? Olha só, discordo um pouco, concordo parcialmente, há pontos positivos e negativos. Percebam que aqui nós temos exatamente enunciados que marcam exatamente posicionamentos. Olha só, concordo parcialmente, ou seja, concordo, mas não totalmente. Há pontos positivos e negativos. Perceba que aqui a pessoa evidencia que ela consegue visualizar os dois lados, ok? Então perceba que esses aqui vão apontar para a gente exatamente a ideia de negociação. Mais um exemplo aí em texto escrito, olha só. Ao discutir a colonização em Marte, concordo parcialmente, reconhecendo os benefícios científicos, mas também expressando preocupação sobre os desafios éticos e ambientais que podem surgir durante esse processo. Então, observem que a pessoa concorda, certo? Reconhecendo os benefícios que os avanços científicos irão trazer, mas também preocupada com as questões éticas e ambientais que podem surgir com esse processo de colonização. Então, temos aí exatamente esse movimento que aponta negociação. Ok? Mais exemplos aqui, colocando para vocês. Agora, os operadores argumentativos que ajudam a organizar os argumentos, colocar em ordem.
Exemplos: primeiro, segundo, depois, em sequência, por fim. Então, percebo que esses operadores aqui, eles podem ser utilizados para organizar o texto, para dizer qual é o primeiro argumento, o argumento que vem depois. Então, percebo que eles são utilizados desse modo. Mais um exemplo aí em texto escrito, olha só. Primeiro, é necessário avaliar a viabilidade econômica da colonização em Marte. Depois, abordar questões relacionadas à adaptação humana e ao impacto ambiental. Por fim, estabelecer parcerias internacionais para garantir uma abordagem colaborativa e responsável na exploração e colonização do planeta vermelho. Então, observe que para cada argumento nós tivemos aí exatamente um operador argumentativo que ajudou a organizar. Percebam, primeiro, destacando o primeiro argumento, depois destacando para a gente aí a sequência, certo? Que vem logo após o segundo argumento e, por fim, marcando aí o último argumento que será utilizado aí para a conclusão dessa discussão. Ok? Também podemos ter operadores argumentativos, gente, que vão introduzir, ou seja, eles introduzem justificativas ou explicações. E aí nós vamos ter aqui como exemplo as conjunções, olha só. Porque, já que, pois, percebo que esses operadores aqui podem introduzir essas ideias de justificativa ou explicação. Olha o exemplo no texto escrito aí, mais uma vez. Embora veja méritos na ideia de colonizar Marte para expandir nossos horizontes, discordo um pouco dessa aventura. E observe, pois é crucial abordar as implicações socioeconômicas e os dilemas éticos associados a essa empreitada interplanetária. Observem que o pois, essa nossa conjunção aí, está introduzindo para a gente uma ideia de explicação. Agora, lembrando já o que nós já estudamos, pois, esse pois aí introduz exatamente uma oração coordenada explicativa. Ok? Então, percebam aí o pois, a conjunção, introduzindo essa ideia de conclusão dentro do texto. Ok, gente? Então, voltando aqui comigo, percebam que os operadores argumentativos são exatamente esses elementos que nós utilizamos para organizar, para apresentar o nosso ponto de vista, introduzir nosso ponto de vista, marcar nosso posicionamento em relação a determinado tema e ideia, e eles podem ser utilizados em textos como as conversas argumentativas, certas conversas que ocorrem ali em ambientes como as escolas, universidades, conversas que ali trazem questões que são, às vezes, conflituosas, problemáticas, mas que podem ser discutidas com colegas de trabalho, com amigos. E, claro, percebo que cada um apresentando o seu ponto de vista, ok? A sua forma de pensar, a sua visão. O ponto de vista é sempre algo muito subjetivo. E percebam que, ao estar diante de determinado posicionamento, determinada ideia, sempre você vai fazer ali, vai se posicionar também, você vai fazer movimentos argumentativos que podem ser de sustentação, quando você concorda, negociação, quando você concorda parcialmente, ou refutação, quando você discorda da ideia. Em todos esses movimentos argumentativos, nós temos o uso de operadores argumentativos, organizando, introduzindo, marcando o posicionamento, trazendo as ideias de explicações e justificativas que nós podemos observar nos nossos textos que foram trabalhados durante a aula, tanto os textos escritos quanto os oralizados que nós podemos visualizar ali na conversa argumentativa no nosso vídeo. Ok, gente? Então, já que compreendemos o que é um operador argumentativo, vamos finalizar a nossa aula aqui.